Sejam bem-vindos ao canal Entre Fontes e Fatos na Política. Aqui, vamos explorar diferentes pontos de vistas, questionar as notícias e entender o que realmente está por trás dos acontecimentos políticos no nosso país. Vamos à conversa de hoje. Olá, bem-vindos à nossa conversa. Hoje a gente vai explorar juntos um material muito interessante sobre narrativa política. A questão principal é como é que essas histórias contadas na política realmente moldam nossa percepção da realidade. Vamos tentar entender o que são essas narrativas, como elas funcionam, né? Sempre com base no conteúdo que a gente analisou. Olá, é isso mesmo. E olha, o material define narrativa política de um jeito bem direto, sabe? É uma história. Tem começo, meio e fim, personagens claros, tipo heróis e vilões, e uma moral bem definida que, na prática, é a proposta política que está sendo defendida ali. E essa forma de contar histórias, como a análise aponta, é tipo uma ferramenta humana básica para a gente organizar o mundo, certo? Sim, é universal. Mas, no campo político, isso ganha uma camada estratégica fundamental. A narrativa vira o que o estudo chama de cânon organizador da experiência. Basicamente, é a lente principal pela qual a gente lê os acontecimentos, sabe? Então, a disputa por poder está totalmente ligada a qual versão dos fatos, qual história, consegue, se estabelecer como a dominante. Entendi. Então, um ponto crucial que o material destaca é que o objetivo de construir uma narrativa forte é, muitas vezes, a manutenção do seu grupo no poder. E, frequentemente, isso envolve criar um potencial inimigo para unir a base, né? Exatamente. E essa arte de convencer pela palavra, olha, não é de hoje. A análise lembra da retórica lá na Grécia Antiga. Aristóteles via como essencial para a democracia. Era a persuasão pacífica, né? Em vez da força bruta. Persuasão em vez de imposição. Séculos depois, tem a frase atribuída a Nietzsche: sem retórica, não há república. Reforça essa necessidade do consentimento espontâneo. Mais recente, nos anos 90, surgiu a análise de narrativa política, a ANP, um campo acadêmico para estudar justamente essas estratégias. E o material indica um retorno explosivo do uso dessas narrativas hoje em dia. Qual seria a intenção principal por trás disso? É persuadir o eleitor, fazer ele ver a realidade de um jeito específico. O fim é bem pragmático, assim. É ganhar votos, implementar políticas e moldar a cultura, como descreve a análise. E uma das estratégias mais potentes que o material menciona é essa capacidade de construir na mente da pessoa a ideia de que a mentira é verdade. E pode ter consequências sérias, né? Justificar desde manobras políticas meio questionáveis até mesmo conflitos, guerra. Quer dizer, então, que a narrativa pode ser usada taticamente para, desviar de assuntos difíceis, evitar um tema espinhoso. Sem dúvida. A análise chama isso de tergiversar o teor central. E duas chaves para o sucesso disso são, primeiro, a repetição constante, o foco na mensagem. E segundo, a tática de ignorar o adversário, a não ser que seja útil para rebater, claro. Tá, e o que faz essas histórias colarem? Por que elas nos fisgam tanto? O que o material diz sobre isso? O apelo é duplo, emocional e cognitivo. As histórias que tocam o coração, essas são as que permanecem na memória. E a aceitação aumenta, segundo o estudo, quando a narrativa consegue pintar a solução proposta como um bem comum, sabe? Ela cria efeitos de verdade ao propor em vez de impor diretamente. Interessante. Mas se funciona propondo um bem comum, como a análise explica, a linha para manipulação parece bem tênue, né? No material entra nessas táticas de manipulação, certo? Sim, entra. E detalha algumas estratégias bem preocupantes. Uma delas é o uso de dados questionáveis. Às vezes, sem fonte clara, sabe? A análise até relata um caso específico de um político admitindo usar números sem checagem. A citação é tipo: se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha. Outra tática é criar uma batalha imaginária. Um conflito artificial para energizar os apoiadores para polarizar mesmo. Menciona também os símbolos de condensação. São palavras ou imagens carregadas de emoção, tipo pátria, mudança, que simplificam ideias complexas e geram reações fortes rápidas. E claro, a desinformação digital, né?
usada para benefícios políticos ou econômicos. E a análise traz exemplos concretos do Brasil para ilustrar isso, não é? Acho que isso ajuda a gente a visualizar. Traz sim. Um exemplo claro de distorção de dados que foi mencionado foi a alegação de tirar 36 milhões da extrema pobreza. Mas aí os dados oficiais indicavam um número bem diferente para o período. 8,4 milhões, uma diferença grande. Nossa, bastante. Outro foi afirmar o fim da fome. Algo que, bom, os dados mostram que nunca foi alcançado, né? Nunca zerou. Tem também a comunicação sobre uma lei de igualdade salarial, como se fosse novidade, mas legislação parecida já existia desde 1952. Entendi. Pequenas distorções ou omissões que mudam a percepção. Exato. E até coisas como informações incorretas sobre cores de casas em programas habitacionais. Nas eleições de 2022, o material nota o uso de narrativas breves, para focar em feitos específicos e, ao mesmo tempo, desviar de perguntas mais incômodas. Então, amarrando tudo isso, qual a mensagem principal que essa análise sobre narrativa política deixa pra gente? Olha, que essas narrativas são muito mais que simples discursos, sabe? São uma estratégia eleitoral muito bem calculada, são, na verdade, a própria essência da política que molda ativamente como a sociedade percebe a realidade. O fundamental não é só o que se diz, mas muito como se conta e, claro, quem está contando. Fica bem claro, então, que as narrativas políticas são ferramentas poderosíssimas. Elas estruturam nossa compreensão através dessas histórias, apelando para a emoção, usando táticas específicas como a repetição e, como a gente viu nos exemplos, às vezes até a distorção deliberada. Tudo isso baseado no material analisado. Exatamente, por isso a análise conclui que é crucial a gente entender como essas histórias são construídas e que tipo de mundo elas buscam tornar real. E isso nos deixa com uma reflexão importante, né? Baseada no próprio material. Se a repetição pode fazer uma ideia, mesmo que falsa, acabar se tornando a verdade na mente das pessoas, que ferramentas, ou sei lá, que hábitos a gente pode cultivar para analisar criticamente essas narrativas políticas que nos bombardeiam todo dia? É uma excelente pergunta para a gente pensar a respeito. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise e esperamos vocês na nossa próxima conversa. Obrigado por terem assistido até aqui. Nos veremos nos próximos vídeos.